E maternidade, caminhos que podem caminhar juntos. Hoje eu tenho uma convidada que eu não tô nem me aguentando de tamanha felicidade. É uma amiga pessoal. Ela se chama Aline, ela vai se apresentar. Nós somos amigas desde que a gente tinha 15 anos de idade. Então a gente vai bater um bate-papo aqui sobre o que se passou na carreira dela, quais foram os aprendizados quando ela se tornou mãe, ou quando ela estava próxima de se tornar mãe. Acho que é um assunto é, bem bacana da gente ouvir, da gente discutir, da gente ouvir novas perspectivas. Deixa ela entrar aqui, Aline. Então, hoje vamos falar de carreira e maternidade. A Aline já deve estar entrando. Deixa eu chamá-la aqui. Deixa eu chamar a Aline aqui. Aline, cadê você? Carreira e maternidade. Quem nunca ficou com um dilema existencial sobre esse tema? Minha mãe entrou. A Aline entrou. Você tá aqui, Aline? Peraí. Oi, Giovana. Boa noite. Eu não tô te vendo. Vocês estão vendo Não duas tá me pessoas? vendo? Vocês estão me vendo e vendo a Aline? Às vezes acontece isso, tá, Aline? Vocês estão vendo duas maravilhosas? Alguém ajuda a gente Eu tô aqui te para vendo. responder. Você tá Eu me tô, vendo? eu tô te vendo. Eu tô te ouvindo, te ouvindo. Sandra, você tá me vendo? Ah, então se você tá me vendo e tá me ouvindo, o negócio você vê as duas. A Sandra vê as duas maravilhosas. Eu não tô te vendo. Mas tudo bem, não é a primeira vez que isso acontece comigo, gente. Ah, Vambora. não se esconda, Quer tentar Giovana. sair e entrar de novo? Tenta sair e entrar de novo, às vezes dá certo. Tá, tá bom. Tá Já bom. vou. Gente, fica aqui. Que a gente quer se ver. Carreira e maternidade é um tema muito maravilhoso. A Aline vai tentar sair e entrar de novo. Então, pai, mas a Aline. Eu não tô vendo a Aline. Ó, vamos ver. Vamos aceitar aqui. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Ela enviou uma solicitação e eu tô aceitando aqui, gente. Por que que o Instagram não tá indo? Assim, às vezes acontece essa loucura inicial, assim, para dar mais emoção na live. Eu vou cancelar e eu que vou convidar. Vamos ver. Ver. Vai dar certo, gente. Semana passada eu passei um perrengue. Meu Instagram não estava atualizado, gente. Eu não consegui fazer a live de jeito nenhum, mas não é isso que vai acontecer hoje. Por que que eu não estou conseguindo convidar a senhora Aline aqui, seu Instagram? Me ajude a te entender. Peraí, eu te vejo, mas agora você não tá. Agora vai entrar. Agora estou sem Ah, ninguém. Gente, a gente é amiga desde os pronto. 15 anos e a gente tava na dúvida se a gente ia conseguir fazer a live, entendeu? Exatamente. Não sei como, não sei o que que vai sair, mas vamos tentar. Bom, Aline, Difícil muito obrigada. falar É sério. difícil, mas você fala sério. Bom, Aline, muito obrigada por estar aqui. Tenho certeza que vai ser uma delícia fazer esse bate-papo. Eu gosto sempre que as pessoas que são as minhas convidadas se apresentem, então se apresente aqui para as pessoas que vão nos assistir, estão nos assistindo agora, vão nos assistir depois. A sua Bom, Gi, internet está um brigadão pela pouco oportunidade. falhando, tá? A sua internet está um pouco te deixando assim, Ixi, meio. É, peraí. bom. Melhorou Melhorou? muito. Estou Sim. melhor? Ah, que bom. Bom, então deixa eu me Já tentei. apresentar, né? Com a internet melhor. Acho que fica bom. Bom, como a Giovana já começou, a gente é amiga há quase 30 anos, Gente, uma longa jornada aí. Eu
sou psicóloga clínica, sou casada, mãe de dois meninos, um de 12 e um de 8. E estou super honrada com esse convite aí para a gente fazer esse bate-papo super importante aí nas nossas vidas, né? E nas vidas de tantas mulheres também. Sim, sim. Ai, que delícia, gente. Eu tô tão feliz, vocês não têm noção. Pensa que eu sou apaixonada por essa mulher. Ela é um estouro. Ah, que fofa! Imagina, a recíproca é mais do que verdadeira. Mas vamos lá, né? Ó, tô com a minha colinha aqui É, e eu vou começar com as perguntas e, como sempre, vai ser um eu tô sem bate-papo. colinha, tô sem colinha, é uma conversa. Não, mas eu não decoro as perguntas. Eu nunca tive essa capacidade, não, nem me preocupe em ter. Vamos lá, a primeira pergunta para você e a gente vai bater nesse papo, né? O que que mudou no seu olhar sobre carreira depois da maternidade ou próxima maternidade, quando você já estava pensando na chegada do seu primeiro? Nossa, tantas coisas, muitas coisas. Bom, Gi, para falar da minha carreira, assim, e da maternidade juntas aí, não dá para eu não falar de antes de eu ser Uhum, mãe, porque se tinha uma convicção na minha vida que eu sempre tive, é que eu queria formar uma família. Só que na época eu tava trabalhando, eu trabalhava num formato que eu viajava muito e eu ficava um certo período nos lugares, né? Gente, eu sou formada em turismo, né? Minha primeira graduação. E eu trabalhava com estudos de mercado voltado para o turismo. Então, assim, isso de vez em quando passava. Eu era mais nova, né? Não pensava em ser mãe naquele exato momento, mas em alguma fase da minha vida eu queria. E aquele trabalho não era compatível com a maternidade, não era uma conclusão só minha. Eu percebia que quando eu comentava com as pessoas como que eu trabalhava, as pessoas, mas você não tem filhos, não. Então, essa devolutiva sempre estava presente, porque, de fato, era difícil, né? Como que eu ia conciliar a criação de uma criança, estar presente numa escola e, de repente, ficar 30 dias viajando, né? Então, isso me incomodava, assim, um pouco de como que eu ia chegar, né, na realização desse sonho com esse tipo de trabalho. E foi aí que eu fui, né, pensando nas mudanças, fui buscando outras oportunidades e a coisa foi fluindo. Então, assim, não dá para eu não falar da maternidade sem tocar nesse tema da transição inicial, assim, né, antes de ser mãe. Então, isso já vinha me acompanhando. Aí, depois que eu me tornei mãe, eu já estava trabalhando numa empresa, e só que eu já estava, aliás, eu não só estava trabalhando numa empresa, né, já era diferente o formato, como eu também estava em outra cidade, em outro estado. Eu também não tinha uma rede de apoio ali, né? Eu conhecia algumas pessoas, estava me adaptando ainda, e eu tinha um trabalho que ele não me desafiava tanto, né? Foi mais assim, eu me recolocar depois que eu fiz a minha mudança de São Paulo para Brasília, para eu me adaptar melhor à cidade. E aí eu comecei a questionar, quando eu engravidei, eu comecei a questionar se valeria a pena eu me manter nesse trabalho ou não, depois que meu filho nascesse. E aí, conforme o parto foi se aproximando, eu fui percebendo cada vez mais que eu estava naquele momento de curtir essa fase, né? Essa conquista, esse sonho que era ser mãe. E aí, eu e meu marido, a gente chegou, né, nessa conclusão que esse trabalho não iria valer a pena eu continuar, porque assim, eu ia perder muito tempo, né, e não ia conseguir acompanhar o desenvolvimento dele. Ele era muito pequenininho, né, imagina, quando ele nascesse, bebezinho e tudo mais. E foi aí que a gente tomou essa decisão juntos, né, de que eu parasse por um tempo. Mas nunca foi uma decisão assim, vou parar e ser só mãe o tempo todo, cuidar de casa, enfim. Eu tinha essa consciência que eu ia precisar ter perspectiva de retornar. Mas naquele momento eu queria curtir, né, a gravidez e o desenvolvimento do meu filho. Mas, quando ele tinha mais ou menos um ano, eu estava no parquinho
E aí uma menininha parou assim, olhou pra mim, ela com a babá dela, ela percebeu que eu era a mãe daquele menininho, né? Aí ela olhou pra mim e falou assim: Você não trabalha? Aí aquilo deu Deu um uma cutucão, né? rasgadinha na alma. Aí foi, porque eu já estava num período, ele já tinha um ano, um ano e meio, eu já estava sentindo aquela necessidade de fazer outra coisa também, de recomeçar uma carreira, enfim. Eu ficava muito na dúvida do formato de Uhum. trabalho mesmo, porque eu falava, poxa, eu vou ficar quase 10 horas longe dele, e eu estou nessa fase super presente, acompanhando de perto, realizadora. Mas ao mesmo tempo eu sentia falta da minha rotina de trabalho, de ver gente, de falar de outras coisas, não só da Peppa Pig, enfim. E aí foi bem Tem nessa gente aqui época, nessa live que acabou de entrar, que tá nessa fase, né? Da Peppa. é, Da Peppa e pois companhia, é, né? então. E aí eu estava nessa fase de estar um pouco cansada, assim, disso, né? E aí que então eu estava sensível também a essa questão. E aí quando essa menininha me olhou e falou assim, você não trabalha? Inclusive a babá dela me olhando, esperando a minha resposta. Aquilo me pegou, eu dei uma respirada, olhei para ela e falei assim: eu trabalho, cuidar de uma criança dá trabalho, eu cuido do meu filho, eu dou banho, faço comida, trago ele no parquinho, ensino. Então, eu comecei a descrever as atividades e ela olhou para mim bem fundo, assim, ela falou: a minha mãe trabalha. E Nossa, saiu. ela é uma life coach, né? Total, ali eu fiquei assim, cara, como assim, né? Isso me abalou porque eu fiquei muito, entrei num looping ali de reflexão do tipo, ela tem razão, mas ao mesmo tempo, ela não tem razão, né? Eu fiquei nessa, como assim, né? Porque, claro, na situação dela, a babá fazia esse papel, não a mãe. A mãe devia estar trabalhando fora, tal. Então acho que ela olhou para mim e falou: "Não, mas mãe não faz isso que você está fazendo, né? Mãe trabalha". Então eu entrei nessa, eu falei, poderia ser meu filho me questionando também, né? E aí, como é que seria isso, né? E aí foi quando eu comecei a pesquisar, assim, possibilidades de eu fazer algum curso que me proporcionasse um trabalho com um horário mais flexível, porque eu também ficava apreensiva de deixar ele muito tempo, né, na escola, porque assim seria, como eu não tinha rede de apoio ainda, né, eu falei, bom, eu vou ter que deixar ele no período que eu estivesse trabalhando. E assim, aí foi que eu encontrei, né, uma certa dificuldade de chegar a alguma conclusão, porque eu falei, vou começar outra faculdade nesse momento da minha vida, será que vale, será que não vale, como é que é? E bem nesse momento que eu estava, eu encontrei uma pessoa que trabalhava comigo no escritório, e aí essa pessoa falou assim, Aline, surgiu uma vaga que tem mais a sua cara, que tem perspectiva de crescimento, por que você não volta? E aí acendeu uma luzinha ali, né? Que eu falei, pô, legal, mas aí eu vou ter que voltar a ter o horário comercial ali e deixar ele muito tempo na escola. E aí caía por terra o que eu estava buscando, né? Que era horário flexível e tudo mais. Mas aí acendeu uma chama de não, volta, que você vai retomar sua carreira e tudo mais. E aí enviei, né, meu currículo lá para o RH, retomei a conversa, né, as pessoas já me conheciam, já, né, já tinha trabalhado e deu certo. E aí eu retomei isso. E aí eu falei, cara, mas e agora? Como que eu vou lidar com essa ruptura aí dessa rotina tão, né, vinculada com ele e ao mesmo tempo eu queria estar lá. Então eu fiquei confusa com isso também, né? Mas eu sabia que ele ia estar sendo bem cuidado, que a escola também dava um super apoio. E as mães, as mulheres também passavam por essa situação. Então eu acabei criando aí uma rede de apoio não só física, né, de uma ajudar a outra, buscar e levar, mas como emocional também, do tipo, Aline, é assim, né, a gente tem que trabalhar, a criança vai ter que aprender e tudo mais. Beleza, e aí eu estava super adaptada a isso, minha vida fluindo, até que surgiu uma oportunidade do Ricardo trabalhar em São Paulo. Só que eu já estava grávida do meu segundo filho. Então, assim, eu já tinha construído toda uma vida em Brasília, me adaptado, aquela rotina, né, de
de estar no trabalho e com o meu filho ali bem amparado. E aí eu tive que mudar completamente. Inclusive, respondendo a sua pergunta, né, o que que eu notei, né, só para a gente encerrar essa primeira parte para depois falar dessa segunda etapa, né? Você falou, o que que você sentiu de diferente quando você voltou a trabalhar? Bom, primeira coisa, as prioridades mudam, né? A partir do momento que você vira mãe, suas prioridades naturalmente vão mudando. E no trabalho não foi diferente. Outra coisa, você consegue administrar muito mais, né, as tarefas que você tem e o tempo que você consegue executar. E assim, eu me tornei mais criativa, mais prática, mais objetiva. Eu não perdia muito tempo assim me preocupando com detalhes que, cara, isso aí só vai te trazer preocupações em excesso e não vai te Uhum. ajudar em nada. Né? Então eu sinto que eu me tornei assim mais presente naquele momento mesmo, sem ficar, sabe, divagando muito. Ai, será que isso vai dar certo? Será que eu tenho? Não, vamos fazer e pronto, né? E eu acho que isso a maternidade que trouxe nesse momento pra Eu mim. lembro que quando eu tive a Marina, eu quis voltar, né? Eu quis voltar, assim, por uma série de coisas da minha vida, eu tinha uma disposição. Eu sempre fui muito apaixonada pelo trabalho, né? Então, para mim, nunca foi uma questão voltar ou não voltar. Mas quando a Marina tinha uns 2 anos e meio para 3 anos, eu estava lá numa linha sucessória. Eu falava, cara, se a coisa tá feia do meu lado, desse jeito, não há função, sem ser essa função sucessória, o que será de mim, né, se eu aceitar isso? E aí eu comecei a sentir que eu trabalhava o dia inteiro, eu tinha um período muito curto para ficar com a Marina, que era à noite, né, sei lá, de 5 às 8:30 da noite, a Marina sempre pôde dormir cedo. Só que é isso, era um período muito funcional com a Marina, né? Era um período que não tinha muita qualidade. Eu estava exausta e pensando assim, na hora que a Marina for dormir, eu ainda tenho que voltar pro computador. Eu tenho só uns 50 e-mails para responder. Eu fiquei nesse looping, assim, aí eu falei, não vai dar certo, assim. Minha qualidade de presença é muito ruim, minha qualidade na minha paciência com ela é muito ruim, tudo muito funcional, eu não consigo nada, assim, eu não conseguia nada, e sempre muito exausta. Eu acho que é bacana você falar da sua experiência, né? Eu imagino que se fosse uma roda de conversa aqui, teríamos várias outras, mas o quanto a gente pode ser referência nisso, né? Que ó, a gente vai passando por diferentes fases da nossa vida, e o quanto a maternidade, ela, como você bem disse, né? A impressão que eu tenho que ela, pelo menos na minha vida, assim, ela me melhorou muito, assim, ela trouxe muita coisa melhor de mim, assim, né? De repensar valores, né? Que você não tá agora, em que referência que você quer ter, né? Então eu lembro a Marina pequenininha, ela pegava um teclado e ficava do meu lado nessa época. Aí eu falei, que legal, né? Do que você faz. Então a referência que eu sou para você é um teclado, porque eu só vivo no notebook, então ela ficava tec, 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 tec. Aí eu pensava assim, cara, que bizarro isso, né? Eu não quero que meu filho olhe para mim e a referência dela seja minha mãe só trabalha. Tudo bem que ela acha que eu trabalho muito ainda, mas quando ela era pequenininha, era sempre assim, só os dedinhos mexendo no tecladinho, né? E aí eu fiquei meio sem graça de tirar o tecladinho dela. Eu, tipo, ela gosta. É, Mas pra mim era como a sua menininha, sabe? Era como a menininha no parque, pra mim é, era o teclado. Era tipo assim. chacoalhando. Uhum, sim, sim. Vamos para a segunda pergunta. Que é É, assim, ó. Você sentiu. Eu percebi que depois essa pergunta ficou meio ruim, mas eu vou fazer, tá? Já que a gente combinou. Você sentiu que a uhum. maternidade ela te aproximou ou te afastou de quem você é profissionalmente? Eu também quero responder essa pergunta depois de você. Eu não tive pergunta ruim, não, sabia? Inclusive, eu ia complementar a primeira com essa, esqueci que era essa a segunda. Na realidade, conforme você ia falando, né, dessa referência que a Marina tinha,
eu comecei a pensar nisso, né? Poxa, mas, que nem você falou, pegando o gancho que você falou, eu sempre fui muito apaixonada por trabalho, né? Eu acho que é aí o X da questão. Quando a gente, depois que a gente vira mãe, aos poucos, né? Isso não nasce imediatamente, pelo menos comigo não foi assim. Mas aos poucos você vai construindo o tipo de mãe que você quer ser e o tipo de profissional também. Porque eu também, eu sempre gostei muito de estudar, de trabalhar, de me dedicar. Eu não me imaginava nessa situação de parar o trabalho só para cuidar de uma criança. Que a vida foi me levando para esse caminho, mas não foi um desejo, eu quero ser mãe para ficar exclusivamente cuidando do meu filho. Não foi isso, né? Foram situações, né, que foram me levando. Mas aos poucos eu fui percebendo, acho que essa sacada da gente se ter essa consciência que assim, pô, eu gosto de trabalhar. Se isso está sendo satisfatório para você, que seja a referência o teclado. Se isso tivesse te trazendo, né, satisfação. Agora, eu acho que a nossa dificuldade é bancar a mãe e a profissional, porque a cobrança é sempre assim: você tem que trabalhar, você tem que dar conta dos seus filhos e você tem que ser uma profissional super, ultra, mega que progride, evolui. Mas será que dá para conciliar na mesma intensidade a maternidade e a profissão? Com as exigências do mercado, aquelas metas super agressivas, será que a gente consegue? É o que você falou. Eu chegava em casa e ainda tinha que trabalhar. O tempo de qualidade não é. Por quê? Porque realmente é difícil mesmo a gente dar conta. Então, assim, quando a gente assume que a gente vai se dedicar até aqui para o trabalho, porque agora eu estou no momento de me dedicar aqui para ser mãe, cara, é libertador. Porque aí você sabe onde você quer chegar e até onde você vai. Mas não significa que isso é para sempre. Conforme a gente vai oscilando, né? Na medida que as crianças vão crescendo, né, que os filhos vão crescendo, vai isso vai oscilando. A hora a gente vai ficando mais pro lado do trabalho, olha, mais pro lado da maternidade. Então, eu acho que rever isso faz toda a diferença. Sim. Tem uma coisa que às vezes as pessoas perguntam para mim, Giovana, eu não consigo equilibrar, né? Quando a pessoa fala essa palavra equilibrar, eu já me arrepio inteiro. Mas quem não planeta Sim, Terra equilibra alguma coisa, sabe? quem Eu acho que a gente consegue, né? tem uma fixação por essa palavra de equilíbrio, é muito questão. Equilíbrio é muito Eu acho que hora. Tá dando. Peraí, deixa eu falar. Acho que hora a gente vai estar mais a mulher profissional, mais a mulher mãe, mais a mulher mulher, né? Acho que é importante reconhecer esses papéis e as fases e o que vai cabendo em cada uma, né? Eu respondendo essa pergunta, né? O que eu senti, se me aproximou, me afastou, eu acho que quando eu olhei aquele serzinho, aquele pitoco, lourinho, de cabelo cacheado, e eu comecei a questionar muito a referência de mãe que eu queria ser, é uma coisa até que mexe comigo. Mãe e mulher, né? Você começa a avaliar que é mãe, mas é mulher. Porque eu acho que a Marina trouxe um Sim. pouco isso para mim, assim. Eu sou mãe dela, biológica, mas eu sei que eu sou referência para muitas mulheres, né? Então, quando você questiona se esse modelo de trabalho que é muito insano faz sentido na minha vida, acho que a gente demonstra para outras mulheres que, tipo, pera. Não tá fazendo sentido na vida de muitas mulheres, não é só na minha. Então, eu percebo que hoje em dia a gente tem espaços que são mais acolhedores para a gente falar sobre a maternidade, né? Na fase que eu fui mãe, que são 9, na verdade, vamos botar 7, porque aí foi o que eu comecei a sentir que eu tava esquisita. Não tinha isso, né? Era uma coisa até. Era uma coisa assim. Eu sei que a Marina tá doente, mas tem a reunião, você vai na reunião? Então, mas a Marina tá doente, eu não posso na reunião. E aí você fica naquela assim, não, pera, eu não quero ser a mãe que não vai, né? Amanhã mesmo eu tenho um ritual lá da escola da Marina que chama partilha, que é super
importante, assim, porque eles vão ler o que eles estão aprendendo, eles vão apresentar, tal. E eu tinha uma reunião em São Paulo, assim, seria impossível eu estar em São Paulo, sair da reunião, né, da partilha e ir para São Paulo. E aí eu falei assim, olha, gente, eu tenho uma agenda com a minha filha e é uma reunião que é semanal e está marcado faz muito tempo. Toda semana acontece a mesma reunião. Só que essa que vai ser amanhã é uma mais importante do que a que geralmente. Aí eu falei, eu não vou poder ir. Então, como você não vai poder ir? Não, então tem a partilha da Marina. Aí as pessoas fazem uma cara de partilha da Marina. Tipo, isso é relevante? Aí eu falo, gente, assim, não queiram competir com nenhuma agenda da Marina. Vocês vão perder em todas. Porque eu sempre vou. Mas, de novo, foi uma construção exatamente sobre isso que você está falando. Assim, eu quero ser essa mãe que vou sempre priorizar a Marina. Isso quer dizer que eu sei que eu vou perder, eu vou abrir mão de algumas possibilidades profissionais, porque essa é a mulher que eu quero ser. Né? Essa é a mulher que integra a mãe, a profissional, a que tem satisfação em ser uma referência em algum aspecto para outras mulheres. Né? Então, eu tenho feito muito mais isso, mas foi a Marina que me deu Foi a existência da Marina. Aliás, a Marina fala assim para mim: mãe, você só é mãe porque eu existo. Então você só tem Dia das Mães porque eu existo. Eu falei, é isso mesmo, Marina, maravilhosa. Exatamente, muito bom. Não, e assim, o contrário também, né, Gi? Porque a gente é mais comum a gente ter esse conflito com relação estou trabalhando demais e aí não tenho tempo para o meu filho e tal. Mas eu vivi o outro lado, do tipo, você não trabalha, você só cuida do filho. Então existe uma cobrança da sociedade que, assim, a mulher não pode acompanhar o desenvolvimento do filho dela, porque ela tem medo de perder o trabalho, de ter depois a chance de retomar. Eu preciso da minha independência financeira, mas tem hora que isso não é compatível, né? E aí, imagina, a gente tem que meio que pedir a bênção, né? Para poder ver o filho crescer, para ter esse tempo. Então é muito estranho mesmo, né? E além de tudo, que eu acho que é importante a gente citar, imagino que no seu caso também, a gente está falando de um lugar de muito privilégio, né? De condição financeira, né? Psíquica mesmo, né? Emocional. Agora, e quem não tem essa chance, né? Sim. A gente precisa destacar isso, porque senão fica parecendo que se uma mulher não consegue, porque ela não tem condição, né, não tem rede de apoio, parece que é incapacidade dela. E na realidade, quando fala assim, eu mudei de carreira, fiz essa transição aí e tudo mais, nossa, você é incrível, eu sou, mas e os bastidores? Quem aguentou comigo? Quem está segurando a onda? Né, enquanto eu estou aqui. E quando eu falo rede de apoio, não é só o marido, meus pais, né? É a escola, é a pessoa que você contratou, é quem quer que seja, entendeu? Mas não dá para a gente achar que a gente consegue fazer tudo isso sozinha. Sim, e é isso que você falou, né? Acho que é um destaque bem importante. Num lugar de muito privilégio, né? Então, algumas vão ter marido, pais por perto, outras vão poder ter babá, outras vão poder ter nada disso. Então, são escolhas que muitas vezes não é muito a escolha somente da mulher, né? É uma escolha do que é possível fazer naquele momento, assim, nessa fase que eu posso fazer. Eu me lembro que eu atendi uma mulher que ela trabalha num banco, né? Banco geralmente tem uma rotina pesada na área de TI, é um banco tecnológico, ela trabalha na área de TI, ela tem um filho autista. E ela tinha muitos dilemas na mentoria, do tipo, mas será né? Será que está acontecendo comigo? Será que eu tô indo, não tô indo? E eu falava assim, pera. Tipo, Calma. Vamos dimensionar o que está acontecendo na sua vida, a sua realidade e tal. Aí entra todo aquele balacobaco de comparação, né? Que é bem complexo, né? De novo, assim, a depender como você falou, da minha maturidade emocional, eu olho para
para uma outra pessoa e fala, nossa, já ouvi coisas do tipo assim, ah, mas a fulana, nossa, ela com 36 anos é diretora. Eu falei, pera, ela é uma diretora, ela tem duas babás, ela tem folguista, é, outro, o famoso é outro rolê, né? Então até isso também. Sim, pega, né? E assim, isso pode acontecer até com a gente mesmo, né? Não necessariamente. Às vezes, numa fase, eu consigo dar conta de crescer profissionalmente, em outra não, Sim, né? A rede de apoio nem sempre pode ser que esteja disponível da mesma forma naquele momento e depois. Então, tudo isso vai fazer diferença na hora da gente tomar sim, decisões, né? sim. Como é que foi, assim, então, escolher, assim, por que que você escolheu a psicologia, assim, o que que você viu na psicologia, né, que fez, assim, que brilhou seus olhos? Claro que é muito legal, né, todo mundo sabe que eu sou psicóloga, mas o que te guiou na sua decisão, assim, eu vou escolher esse perfil de profissão? Então, tudo começou com a minha saída de Brasília, né? Que eu estava grávida do segundo, e aí eu tentei até, depois que a minha licença maternidade acabou, eu até tentei pedir transferência, mas a empresa estava passando por uma fusão, estava sendo toda reestruturada, e naquele momento eu não conseguia, estavam demitindo muita gente e não estavam contratando ainda. E aí as vagas que eu fui, né, fui buscar e as vagas que foram surgindo, o salário não era compatível com a estrutura que eu ia ter que montar para manter os dois saudáveis, né, enfim, bem cuidados. E ainda por cima tinha essa questão do deslocamento, do período que eu ia ficar lá trabalhando. Aí eu comecei a repensar, falei, poxa, mas tudo bem que eu quero retomar minha carreira, mas agora são dois, né? O mais novo estava também super pequeno. Eu falei, será que vale a pena eu perder toda essa fase deles por causa de um trabalho que eu também não sei, né, se vai dar certo, se em algum momento pode ser que eles me descartem, né, e eu perdi esse tempo. Então foram vários conflitos, mas ao mesmo tempo eu queria retomar, porque eu já tinha passado pela experiência de não, né, de sair do mercado. E aí a gente começou a repensar e ver, e aí que surgiu essa ideia de eu ter esse pontapé aí para outra carreira, que eu tivesse um horário mais flexível, que eu conseguisse ter um tempo para mim, né, de trabalho e tal, e que conseguisse acompanhar de alguma forma os dois. Aí eu falei, bom, mas aonde eu vou achar esse trabalho, né, perto da minha casa, que pague bem, que trabalhe, né, menos horas? Falei, vai ser um pouco difícil, eu não posso esperar que isso caia do céu. E aí que eu falei, então tá, então eu paro de trabalhar, mas eu não vou parar de estudar, eu vou fazer outra coisa. E aí eu comecei a pesquisar, mas tá bom, a psicologia, né? A psicologia sempre permeou, assim, né, a minha vida profissional. Sempre que eu questionava, assim, será que eu quero continuar trabalhando com isso? Eu pensava, mas um dia eu ainda vou fazer psicologia, quem sabe eu trabalho com isso. Mas assim, nunca era o momento, né? Aí quando surgiu essa possibilidade, que eu estava, né, nessa fase da vida, toda cheia de mudanças, falei, pô, será que não é a hora? Aí eu sei que ao mesmo tempo que eu falava, não, pode ser, tinha um lado meu que falava, você é louca, um bebezinho, eu amamentava ainda, né? Aí eu pensei, dá, mas vai ter que dar porque assim, não vai ser na faculdade que eu quero, não vai dar para ser assim, eu vou fazer USP, que a USP era longe da minha casa, era período integral. Então, assim, eu pude escolher, mas eu também tive que aceitar as condições para poder seguir com esse plano. Então, tinha que ser um lugar perto da minha casa, com a grade ali, com o horário que fosse compatível com o horário do meu marido, para ele poder também, né, me ajudar a controlar ali o dia a dia dos meninos. A gente ia ter, claro, a gente já tinha, né, uma pessoa ajudando a gente em casa. Então, eu tinha que conciliar com tudo. O custo também, né, porque eu não estava contribuindo financeiramente. Então, eu precisava também, né, não dava para fazer tanta extravagância. E aí, sabe quando tudo
começou a fluir de um jeito que era para ser. Aí eu fui sentindo que, tá rolando, vamos tentar. E eu tive esse apoio também do meu marido, né? E dos meus pais também, me deram muita força para falar, não, a gente dá conta, vamos junto. Virou um curso em equipe, né? E tinha que ser. Não dava para eu bancar isso sozinha, né? Porque é um curso muito denso, né? De muito estudo, muita leitura. E aí a gente foi, né? Tentando conciliar tudo. E hoje eu tô aqui, psicóloga. Gente, ela é rasa. Eu ficava, assim, admirada, mais admirada do que eu já admiro, né? E eu lembrei muito da minha mãe, que deve estar me assistindo. A minha mãe, ela é formada em Direito. E ela, quando casou com meu pai, eles são capixabas, eles foram para o interior do Rio de Janeiro, que lá eu nasci, em Barra do Piraí, grande Barra do Piraí, uma metrópole. É, sotaque vem de algum Metrópole de lugar, Barra do né? Piraí. E aí minha mãe, no período em que a gente era pequena, ela ficou 18 anos sem trabalhar, fora de casa, né, para trabalhar no lar, cuidando das crianças, dos pequenos, de motorista muitas vezes, 3 filhos. E aí, quando ela tinha, posso estar falando a idade errada, tá, mãe? Me perdoa, mas entre 41 e 42 anos, ela voltou a estudar em casa, sozinha, né? Porque ela queria prestar concurso público e ela passou. Né? Ela passou primeiro em um lugar, depois ela entendeu que ela queria avançar um pouco mais, ela voltou e estudou, né? Porque quando você troca, assim, essa escolha dentro de concurso público, você tem que estudar de novo, ela foi de novo. E ela passou, e ela tinha mais ou menos a minha idade, né? Eu tô mais pré-44 do que 42, mas é algo assim, né? Tomar uma decisão depois de muitos anos, tipo, ó, agora acho que eu consigo. Acho que eu tinha 11 anos quando ela começou a voltar a estudar para concurso público sozinha em casa e a gente, né, tinha uma rede, Isso, né? é, Acesso, tudo isso. mas era uma coisa assim, cara, sério, que orgulho, que orgulho. Ô, Aline, e para a gente finalizar a última pergunta, né, que a gente poderia ficar horas falando sobre isso, mas qual conselho ou que reflexões você pode trazer para uma mulher que sente que muitas vezes precisa esperar o filho crescer ou ter um momento, né, assim, muito talvez idealizado que vai ser melhor do que agora, para viver algo novo profissionalmente, porque cá entre nós, eu admiro muito o que você fez, assim, não é para qualquer mulher, não é qualquer mulher que tem, além da coragem, a força de sustentar, é muito lindo de ver, e agora é minha colega psicóloga, o que você falaria para essa mulher? Olha, primeiro, assim, buscar cada vez mais. Eu sei que é papo de psicóloga, né? Vamos vender peixe, né? Mas enfim, se não fosse, se isso não tivesse servido para mim, eu não sei se eu ia conseguir vender esse peixe, né? Mas assim, buscar autoconhecimento é fundamental. Você prestar atenção em você, no momento que você está vivendo, nas condições que você tem, sem se comparar com outras pessoas, tal. Claro, buscar uma referência aqui ou ali, beleza. Mas se concentrar no que você, o que está disponível para você, né, nesse momento. E tentar aproveitar da melhor maneira, né? E assim, mas eu não tenho uma rede. E assim, construir uma rede de apoio. Isso aí é fato. Sem rede de apoio vai ser muito difícil. Mas eu não tenho, né, familiares, não tenho marido, não tenho. Construa de alguma forma. Seja a rede de apoio de alguém, né? Porque essa troca é tão fundamental, porque não é só a gente, eu tenho uma rede que só me ajuda, mas e você? Você também não faz essa troca? Porque muitas vezes a gente não vai conseguir retribuir quem nos ajudou, mas a gente consegue ajudar outras pessoas sem esperar que essa mesma pessoa nos retribua. E aí a roda vai girando, né? Então, em algum momento, quando você menos esperar, você vai ter uma rede de apoio, você vai ter com quem contar para que você siga em frente, porque é aquilo, né, Gi? Eu acho que a gente não pode se perder nunca da nossa essência e tentar sempre estar conectada com o que é importante para a gente. Porque, como você sempre fala da singularidade, e eu vou reforçar aqui, eu acho que é o que a gente tem de mais valioso, é a nossa singularidade. Se você não encontrou ainda isso,
busque, Uhum. porque pode ser que você encontre muitas Sim, respostas. sim, com certeza. Quando a Marina era uma fase, né, da vida da Marina, o pai dela foi expatriado, né? Você sabe, mas nem todo mundo aqui sabe. E aí eu falei para a Marina estuda na mesma escola desde os 10 meses de idade, então tem uma turminha lá que tá com a gente desde pequenininho. Meus pais não moram aqui perto de mim, né? Meus pais são uma super rede de apoio, mas às vezes é remoto, né? Não tá aqui todo dia. E meu irmão não mora aqui, eu avisei para as mães. Eu falei assim: olha, mães, negócio é o seguinte, eu tô sozinha agora aqui, sozinha mesmo. Pelo amor de Deus, elas não agitam. Então, até hoje, quando eu peço ajuda para alguém, elas, claro, sim, com certeza. Eu, porque já sabe que eu preciso mesmo, sabe assim? E você tocou num ponto que, assim, também não dá para não tocar. As mães dos amigos dos filhos. Gente, essas mulheres que hoje eu considero minhas amigas, né? São amizades tão improváveis, né? Porque você fala, ai, meio Uhum. forçado, porque você vai ser, mas você não sabe direito se vai ter afinidade ali. Cara, quando mulheres se juntam, ainda mães, Não tem pra ninguém ninguém, né? segura, né? Tem pra ninguém. Tem pra ninguém. Gente, que Eu falei, potência, que hoje, potência. hoje é aniversário de uma amigona minha, de faculdade, e aí eu falei assim, e aí, vamos comemorar? Vamos comemorar? E ela tá meio tipo, ah, não sei se eu quero. Aí hoje, uma virou e falou assim, gente, a gente teve um evento bem triste, assim, no último mês, e que a gente, cada uma saiu marcando tudo para estar presente nesse momento de uma amiga comum. Então, quando algo muito triste aconteceu, a gente fez um esforço danado de se reunir. A gente não vai se reunir para comemorar a vida? Ela, não, tá bom, então vamos amanhã. Aí eu falei, ai, amanhã o pai da Marina agora voltou, né? Mas o pai da Marina vai viajar para fora. Aí eu falei, Vixe. Marina, agora vamos lá, tipo, escolhe qual é a amiga que você vai dormir. Aí eu pensei, ó, tem essa opção, tem essa. Eu quero essa, mãe. Eu já mandei a mensagem. Claro, pode trazer, pode botar a Marina aqui. Gente, são fundamentais, assim, e surpreendentes também, né? Porque é o que a gente está falando, é meio improvável, de repente rola uma Sim. conexão, assim, que a gente não vai se desgrudar, né? Porque é isso, a gente acaba virando a rede uma da outra. Sim. Ai, gente, essa menina, Tiliana, como você conseguiu produzir um ser tão lindo como esse? A Aline é demais, gente. Ah, Depois sigam a Aline também. Ela não é muito atuante nas redes como eu sou, mas ela é uma deliciosa. Aliás, quem precisar de uma terapeuta, meu Deus do céu, eu sou mais do que, né? Não dá nem para falar. Ela já era minha ah, psicóloga desde quando a gente tinha 15 anos. Antes de eu me ela é a formar em minha, né? psicologia, ela já era psicóloga. É, das conversas no pátio da escola, gente. Então, muito Nossa obrigada Senhora. por você estar aqui. Espero que tenha sido bom. E vocês, mulheres, assim, a gente vai também. Ai, Gi, nossa, que papo gostoso. Depois eu vou botar o arroba da Aline. Podem falar com a Aline também. Foi um prazer te ter aqui e obrigada por vocês estarem aqui, tá? Um beijo grande, boa noite para vocês. Obrigada, Gi, obrigada pela oportunidade, parabéns por esse trabalho incrível. Você traz coisas muito, muito relevantes. Hum, Obrigada mesmo. Boa noite, gente. Obrigada aí pela audiência. beijo, Um beijo. tchau.